Fala galera, beleza? Eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo e essa oportunidade eu quero falar sobre os absurdos gibíblicos. Esse é o quadro Absurdos Gibíblicos. Essa é a parte 2. Muito bem, hoje são 27 de abril de 2018 e agora são 3 horas da manhã, 3 horas e 10 minutos. Muito bem, eu não vou ler os versículos todos e explicar, só vou falar por alto onde estão os versículos e explicar a incoerência desse absurdo. Por quê? Porque não tem como você acreditar hoje num conto de fadas desse. Isso é um conto, desculpa, o que eu vou falar aqui pode ofender alguns, mas não é a minha intenção, mas isso é conto para retardado, é só você pensar um pouco. Tudo bem? Vamos lá, gente. Eu fiz algumas anotações, se não ia esquecer, tá? E seguinte, o que é a história da Arca de Noé? Nem vou falar do plágio, que são plágios sumérios, se não me engano é sumério, dos povos sumérios. Tem ali como é que é o nome do negócio, gente? A epopeia de Gilgamesh foi tirada dali. Tá? É um plágio, mas eu nem quero falar disso aí, eu quero falar sobre a incoerência em si dessa historinha. Tá? Só você ler um pouquinho e você vai perceber que a historinha da Arca de Noé, ela não é original, ela é um plágio, tudo bem? Então é um mito e foi adaptado ao monoteísmo. Bom, gente, nos capítulo 7, versículo 14 e 15 diz o comprimento, diz as medidas da arca. Por exemplo, ali está em côvados. Cada côvado tem mais ou menos 45 centímetros. Então, em média, de comprimento era 300 côvados, dá 135 metros. Largura 50 por... Esse dá 22,5. E de altura 30 côvados. Isso é em média, tá? Em média. Pode variar de 45 centímetros a 46. Depende o que os estudiosos falam, porque há várias, não há uma medida certa, mas em média 45 centímetros. Então, uma arca com 135 metros de comprimento, com 22 de largura, ela tinha 2 andares, segundo ali que dizia, apenas uma janela. Tá? Se você ler capítulo 6, 7, 8 de Gênesis, você vai ver o que eu estou falando. 9, aí fala quando ele saiu e tudo mais. Então, como é que vai caber milhões de espécies? Tá, até aí tudo bem. Olha a incoerência. Além disso, no versículo 19 do capítulo 6, diz que ele teria que levar 2 de cada espécie e também levar a comida, no versículo 21. É o que diz lá. Ele tem que levar a comida para os bichos. Gente, quantas espécies existem de animais? E as espécies que já foram extintas? Então você tem que ver que tem uma incoerência aí. Como é que você vai fazer uma arca de madeira onde essas medidas que eu falei aqui, você atacar mais de 3 milhões de espécies e levar comida para eles e para a família? Só para você ter uma ideia, gente, olha como é que essa historinha, ela não tem pé nem cabeça. Por quê? Porque tem animais que comem por dia 125 quilos de comida. Só para você ter uma ideia. Então é o seguinte, uma ovelha, segundo o zoológico de São Paulo, come 1 quilo de alimento por dia. Só que tem uma incoerência aí. No capítulo 6, diz que ele iria levar de 2 e 2 espécies. Tá? No capítulo 7, diz que os animais limpos tomarão 7 e 7. Nós podemos ver aqui uma contradição. Por quê? Porque quem escreveu o chamado Pentateuco, vou trazer essa informação para você de novo, porque eu já falei isso em outro vídeo, não foi Moisés. Não foi Moisés. Quem escreveu são um grupo de autores que é chamado as fontes sacerdotais, javista, eloísta e deuteronomista.
quando é que surge animais limpos e animais impuros na chamada Bíblia? Não é com a lei de Moisés? Mas como é que tem isso aqui? Porque quem escreveu essa parte são os autores que são chamados esse grupo de fonte sacerdotal. Daí mostra as contradições. O estilo de linguagem é diferente dentro dos próprios livros, são chamados chamado Pentateuco, sem uma divergência, porque são grupos de autores que escreveram. E foi muito depois dessa época que atribuiu a Moisés. Nessa época aí eles nem sabiam ainda, nem dominavam a escrita. Então não tem como Moisés ter escrito isso aí. Mas, continuando. O povo, ou melhor, o tal Noé, com a família, teria que levar a comida. Aí tem essa contradição aí, já mostra o absurdo aí, já uma parte fala que levaria um par de cada, e já no capítulo 7 diz que os animais limpos seriam 7, o macho e a fêmea, ou seja, 14, né? Mas, mesmo que fosse isso aí, já aumentaria o número ainda de animais. Só para você ter uma ideia, como é que uma arca de 135 metros não caberia, de 22,5 de largura e 13 de altura, 13,5, não caberia, não suportaria isso. Demais as condições do homem antigo. Vamos ver, olha só. Um elefante, ele come, eu estava vendo alguns sites, 125 quilos de comida por dia ele come e 10 litros de água. Estou trazendo aqui só alguns dados. Não vou trazer tudo não, porque senão eu vou ficar aqui comentando e teria que fazer uma pesquisa muito grande. Sabe que a água, ela varia, dependendo da temperatura. Quando ela tem a 4 graus, ela vai dar o que? Mais ou menos 999 gramas, uma coisa assim, se eu não me engano, para dar 1 litro. Se for a 30 graus, a água vai dar mais ou menos 995 gramas, ou seja, dá uma diferença de 4 gramas para 1 litro de água. Então, praticamente pesa 1 quilo, mas olha só o elefante, 10 litros de água. Vamos só calcular a comida? Por um ano, em média, um elefante ele consome 45.625 quilos. Como era um casal, o elefante não está na lista de animais limpos, dos elefantes, 91.250 quilos, ou seja, 91,2 toneladas, só para o elefante, fora a água. Vamos imaginar que a água pese, que ela não dá 1 quilo certinho. Vamos jogar por alto aí, vamos calcular até agora, ó. Olha aqui, ó, 10 litros vezes 365 dá quanto? 3.650 vezes 2, igual a 1.300 quilos, só em média, né? Mas a comida do elefante, 98.550 quilos, fora só o elefante. Se eu colocasse o hipopótamo come 300 quilos de comida em média por dia. Por ano, dá 109.500 quilos. 2 elefantes comem aproximadamente, se eu for essa média de comida por dia, 300 quilos, mais ou menos, 2 hipopótamos, 219 mil quilos, ou seja, 219 toneladas, mais as outras 98, daria mais de 300, só nesses bichos, fora 3 milhões, fora a comida deles e dos outros bichos. O leão também come vários quilos, e fora a água para os hipopótamos, que ia precisar, os rinocerontes, os ursos polares, e vem cá, e os animais carnívoros, já que teria que espécies, como é que ele vai fazer? Se era um casal de todos, como é que esses animais iriam sobreviver lá dentro? Teriam que caçar os outros. E aí, eles comeram onde? No McDonald's? Comeram no Burger King? Essa história, gente, só estou dando alguns exemplos aqui.
Por que eu estou falando por ano? Se você pegar Gênesis, os versículos 6, versículo 7 a 11, o versículo, capítulo 8, melhor dizendo, capítulo 6, versículo 7 a 11, e o capítulo 8, versículo 14 ao 16, você vai ter uma ideia de quanto tempo eles ficaram na arca. Cerca de 1 ano e 17 dias. 1 ano e 17 dias, porque ele ficou uma semana antes na arca, dentro da arca, antes de cair o suposto dilúvio. Então, gente, eu só joguei 365 dias, porque os anos variam, a questão da quantidade, mas em média é isso aí. Eu botei por 1 ano, mais ou menos, só 1 ano certinho. Imagina o tanto de comida que eles teriam que levar para colocar ali. Como é que eles iam fazer isso? Essa história, gente, é a história para boi dormir. Só você fazer uns cálculos e você vai ver que essa história ela é conto da carochinha. Na realidade, não tem nada disso. Impossível. Impossível. Milhões e milhões. E tem mais. Os peixes. Há peixes que, se você tirar a salinidade da água, aumentar a salinidade, você mata eles. Ou se você diminuir. Como houve, segundo a narrativa, caiu tanta chuva que aumentou o nível de água no mundo, então o que aconteceu? Houve uma mistura das águas doces com as águas salgadas. Se isso tivesse acontecido, haveria espécies que não teriam como sobreviver. Algumas sim. Tem na Austrália um tubarão que ele sobrevive tanto em água salgada quanto em água doce. Mas não são todos os seres que conseguem fazer isso. Não são. Então, fora aí, teria que ter os peixes. E fora o seguinte, os bichos que só tem em um lugar do mundo. Koalas, cangurus, só tem na Austrália. Se isso fosse verdadeiro, você teria que encontrar, por exemplo, os bichos teriam que voltar. Segundo a narrativa, eles saíram das partes do mundo e foram para a arca. Segundo ali. Então eles teriam que voltar. No meio do caminho, como é que eles percorreram? Foram a jato, eles foram se multiplicando, morrendo até chegar um vivo lá. Era para ter animais, alguns animais que tem em outras partes do mundo, era para ter ali no chamado Monte Ararat, onde a arca supostamente ficou, que fica na Turquia. Ora, os animais saíram, por exemplo, mico-leão, que só tem aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano é isso mesmo, só tem isso aqui, só aqui no Rio de Janeiro. Não sei se tem outro lugar daqui do Brasil. Mico-leão dourado. Preguiças, que tem nas florestas amazônicas. Nas florestas amazônicas, quer dizer. Pinguins, que só tem no Polo Sul. Por que você não encontra vestígios desses bichos lá na Turquia? Porque essa história é mentirosa. Então, eu vou parar os dados por aqui só para mostrar que eles nem mostraram o plástico, só mostraram o absurdo. Eu fiz alguns cálculos, sendo que são milhões de espécies no mundo. Os peixes ele teria que levar para a arca também. Porque se houve essa mistura da chuva e houve o dilúvio, misturou água salgada e água doce. Então houve uma mudança. Os peixes de água doce morreram porque as águas do oceano misturaram. E houve uma diminuição da salinidade. Por quê? Por causa da chuva. Supostamente. Gente, vamos pensar um pouquinho. Não custa muito. Só você ter um pouquinho de paciência e só fazer alguns cálculos e perceber a realidade. É impossível. Essa história é um mito antigo. Por quê? Os povos antigos eles tentavam explicar a sua história e a criação do mundo através de seus mitos. Porque era a maneira que eles tinham de tentar compreender. Que é isso que acontecia. Só que hoje nós temos informação. Hoje nós não precisamos viver de mitos. E as pessoas adaptaram isso e pasmem, há pessoas formadas acreditando num troço desse. É como diz o filósofo Nietzsche, basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada. Falam que é uma história sagrada de um livro sagrado. E as pessoas acreditam, porque a inteligência para. Eu só fiz alguns cálculos de alguns animais aqui. Tanto que o do hipopótamo eu não calculei o quanto ele bebe de água. Não calculei.
Mas você viu que leva coisa aqui pra caramba. Agora multiplica isso por milhões. Não tem como, gente. Por isso eu falo, absurdos gibíblicos. Por que gibi? Porque isso é uma história de um gibi. É mais fácil ter coerência no gibi do X-Men do que nisso aí, gente. Isso é um ponto de fadas que eu não sei como tem gente que em pleno século XXI acredita nisso. Eu também não sei como é que em pleno século XXI acreditei numa besteira dessa. Achava que isso aí tinha coerência. Não tem. Porque a religião ela não faz você pensar. Ela faz você esquecer as perguntas. Ela apenas coloca assim, Deus sustentou. Não tem como. Qual Deus? Os dos babilônios, porque isso começou foi lá. Os deuses babilônicos foram eles que sustentaram? Ou o seu Deus plagiado, Javé? Hein? Você não pensa, né? Você não para analisar essas coisas. Não há existência de deuses. Homens criam mitos e criam seus deuses. Bem-vindos à realidade. Vamos deixar isso no lugar dele, no esquecimento, ou melhor, como mito. E saber que isso nunca aconteceu. Pode ter acontecido sim. Tragédias, enchentes, de proporção assim, em uma área, e as pessoas só tinham uma visão local, pensavam que isso era o fim do mundo. Pode acontecer. Isso pode ter acontecido. Eles explicaram, os povos antigos, dessa maneira. Até aí tudo bem. Mas um casal que levou todos os animais para salvá-los, não tem lógica. Isso nunca aconteceu. E acreditar nisso é um absurdo. E por que é gibíblico? Porque é a mistura de Bíblia com gibi. Porque uma história dessa, só num gibi para acontecer. Então, gente, pense. Você não paga nada. Refletir, a reflexão, pensar, não custa nada. Agora, a falta da reflexão, a falta de raciocínio pode custar muito caro. Então, eu chamo vocês para a realidade. E, meus amigos, divulguem esse vídeo, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau.